Bom dia! Hoje são 8 de setembro de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Estou aqui com a biografia de Rubem Alves, o brasileiro Rubem Alves. E aqui é uma pena não viver. O jornalista Gonçalo Júnior escreveu essa biografia de Rubem Alves. Rubem Alves, como já mostrei aqui em vários vídeos, ele formou-se em teologia aqui no Brasil e foi pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastor. Fez mestrado e doutorado em teologia nos Estados Unidos e depois abandonou a crença cristã, a crença religiosa. Veja o que ele diz aqui na página 163 do livro aqui escrito pelo jornalista e escritor Gonçalo Júnior. Veja aí o que dizia o Rubem Alves. Onde estava a minha inteligência? Tenho vergonha de haver acreditado no que acreditei. Mais que vergonha, o que eu sinto é raiva de mim mesmo. Eu tinha certezas. Meu caso foi mais grave que os casos de Vinícius de Moraes e Chico Buarque. Eles quase seguiram a vida religiosa, mas se curaram logo. Eu não. Joguei minha vida inteira nas ideias doidas. Por causa delas, rompi meu namoro com Débora, que eu amava, e o fiz com as lágrimas me escorrendo pelo rosto. Por causa delas, ele abandonou as perspectivas de uma respeitável carreira de médico, que teria proporcionado felicidade a seus pais. Essa aí é uma colocação do escritor em relação ao Rubem Alves. Então você vê aí que o Rubem Alves foi cristão durante muitos e muitos anos e depois se arrependeu amargamente. Você vê aí que ele diz que as ideias cristãs são ideias doidas. E ele faz isso em todo o livro aqui, que as ideias cristãs, as ideias religiosas, são ideias doidas. E uma dessas ideias doidas aí do cristianismo é ligar morte e doença de ser humano, de seres humanos, é fazer essa ligação de morte e doenças com pecados. É mais uma ignorância da doutrina cristã. Ligar pecado a mortes, a doenças. E é isso aí que eu vou trazer aqui de uma forma bem clara nesse vídeo aqui. Então os cristãos, em sua profunda ignorância, atrelam, amarram doenças e morte a pecado. Os cristãos loucamente dizem que o homem adoece porque peca, é um pecador. O homem morre porque é um pecador. Isso aí é doutrina cristã e é, com todo respeito aos cristãos aí, aos fiéis que frequentam igrejinhas, com todo respeito, é mais uma ideia maluca, uma ideia boba, porque não há ligação alguma entre morte e doenças com pecados. E isso é bem fácil de explicar. Então vejamos aqui um exemplo que está na Bíblia, em que o cristão prega aí a ligação pecado, morte e doenças. Uma loucura. Veja aí. O apóstolo Paulo, em sua profunda ignorância, também fazia a ligação. Para ele, o homem morria porque era um pecador. O homem adoecia porque era um pecador. Essa aí é mais uma ideia louca do cristianismo e também pregada pelo Jesus. Não o Jesus histórico, estou tratando aqui do Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento, que está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo
em Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, veja aí, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja essa ignorância aí. E também aqui a ignorância estupenda do cristianismo em transferência de culpa. Isso aí é assunto para outro vídeo, né? E já falei isso aí em outros vídeos. Mas veja aqui a ignorância do apóstolo Paulo. Ele faz uma ligação. Para ele, o homem adoecia porque era um pecador. O homem morria porque era um pecador. Essa ignorância aí está aqui, como você acabou de ler. Vejamos novamente. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, olha aí, a morte como consequência do pecado. Essa é uma das ignorâncias do cristianismo. Assim também, diz o apóstolo Paulo, também a morte passou a todos os homens. Veja que loucura, porque todos pecaram. Então veja aí. E vou trazer mais uma passagem ainda do apóstolo Paulo. Veja aí em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Em Romanos, capítulo 6, versículo 23, novamente aí o apóstolo Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte. Veja aí a ignorância do apóstolo Paulo, amarrando morte a pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então você vê que a propaganda dos cristãos era propaganda e é, lamentavelmente, uma propaganda maluca, sem juízo, atrelando pecado à morte, pecado a doenças. E não existe ligação alguma de morte com pecado, nem de doenças com pecado. O homem adoece em razão de ser um ser vivo. Seres vivos adoecem, seres vivos morrem. Então o homem morre não porque é um pecador, adoece não porque é um pecador. Ele morre e adoece porque é um ser vivo. Da mesma forma, os animais irracionais também morrem, também adoecem e não são pecadores. Então, morte e doenças nada tem a ver com pecado algum. É uma ignorância sem fim fazer essa ligação. E essa ligação é uma das doutrinas do cristianismo. Daí o Rubem Alves dizer que o cristianismo está fundado em ideias loucas, em absurdos. E vou aqui dar dois exemplos, comparando o homem com os animais irracionais e depois o próprio homem. E vou mostrar aqui de forma clara para você que não existe ligação alguma entre morte e pecado, doenças e pecado. Veja o primeiro quadro aí. Nesse primeiro quadro, eu mostro facilmente o homem aí comparando o homem com animais irracionais e outros animais inanimados aí. Então vamos lá, seres vivos. Coloquei aí a categoria. Seres vivos, o homem. O homem é um ser vivo, não é? Muito bem. E os animais irracionais também são seres vivos, não é isso? Um cachorro, um gato, são animais irracionais, não pecam, não é isso? São animais irracionais, seres vivos. E as plantas, como coloquei aí, também, não é isso? As plantas também são seres vivos. Muito bem. Então comparo aqui homem, animais irracionais e plantas. E aqui à esquerda coloquei pecam, adoecem, morrem. Então vejamos aqui, o homem, segundo a visão dos cristãos, o homem peca, não é isso? Então aqui, sim, veja, segundo a visão dos cristãos, o homem peca. Então coloquei aqui, sim. E os animais irracionais? Um gato,
um cachorro, um bode, um jumento cearense. Será que um jumento peca? Ele é um animal irracional. Ele não sabe o que faz. Será que ele peca? Claro que não. Então coloquei não aqui. Então veja, o homem peca, o jumento não peca, os animais irracionais não pecam. Muito bem. E as plantas? Será que as plantas pecam? Cometem pecados? Claro que não, não é mesmo? Claro que não. Então coloquei não aqui também. Então vamos lá. As doenças. O homem adoece? Coloquei aí no quadro sim, o homem adoece. E os animais irracionais? Gatos, cachorros, camelos, bodes, um jumento cearense. Será que ele adoece? Claro que sim. Então coloquei sim aqui no quadro. Veja bem. E as plantas adoecem? Também. Qualquer botânico sabe disso, que muitas doenças, que as plantas são acometidas por muitas doenças. Então as plantinhas também adoecem. Muito bem. E morte? O homem morre? Claro que sim. Coloquei aqui sim. E os animais irracionais, eles morrem? Claro que sim. Coloquei aqui. Uma amiga minha acabou de perder a cadela que ela tanto amava lá no Ceará. A cadelinha chamada Kate. Morreu de câncer, a bichinha. Então veja, animais irracionais também adoecem, morrem. E as plantinhas também adoecem e morrem. Então veja aqui, estou comparando, logo de início, o homem com os demais animais. Então você vê facilmente que no quadro aqui, o homem peca, segundo a visão dos cristãos. O homem peca, o homem adoece, o homem morre. E os animais irracionais não pecam, mas também adoecem e morrem. E as plantinhas também não pecam, mas adoecem e morrem. Então você vê facilmente aqui que animais irracionais e plantas, igualmente ao homem, adoecem e morrem. E não pecam as plantinhas. Os animais irracionais também não pecam. Então você vê facilmente que morte e doenças nada tem a ver com pecado algum. Quando o homem quando o homem diz que a morte é consequência do pecado, a doença é consequência do pecado, isso aí é uma ideia completamente maluca e uma ideia cristã. Porque o que acontece com o homem acontece também com os animais irracionais. Os animais irracionais, as plantas, adoecem, morrem, não porque pecam, mas porque simplesmente são seres vivos. Da mesma forma o homem adoece não porque é um pecador, ele adoece porque, igualmente aos animais irracionais e plantas, o homem é um ser vivo. Ele adoece porque é um ser vivo. Ele morre porque é um ser vivo. Então é ignorância atribuir morte do homem a pecado. Doença que acometem os homens, o homem, macho e fêmea, também pecado. É uma ignorância sem fim. E essa ignorância é própria do cristianismo. Entendeu? Agora façamos uma comparação do próprio homem. Comparei aqui homem com animais irracionais. Vejamos agora uma análise aqui apenas no gênero humano. O feto, aquele ser que está no útero de uma mãe, o feto, como você sabe, é um ser humano, não é isso? Um ser humano, o feto, dentro do útero de uma mãe. Então, vamos aí. Deficientes mentais. Pessoas que são deficientes mentais também está no grupo homem, não é isso? É um ser humano, os doentes mentais. E também os tetraplégicos de nascença, que já nascem com tetraplegia. Também é um ser humano, não é isso? Muito bem. Agora façamos o mesmo quadro. Pecar, pecam, adoecem, morrem.
Aí eu pergunto, o feto, que é um ser vivo, dentro do útero materno, é um homem. O feto é um ser humano. Pode ser homem, pode ser mulher. Dentro do útero materno. O feto, ele peca? Claro que não. Qualquer pessoa sadia mentalmente vai afirmar que o feto dentro do útero materno não peca. Não peca. Os deficientes mentais que não sabem o que fazem, eles pecam? Claro que não. É um ser humano, mas não peca. Viu aí? O deficiente mental, ele não sabe o que faz. Então, ele não peca. O tetraplégico de nascença, o tetraplégico lá no útero da mãe, com a tetraplegia, já com a tetraplegia dentro do útero materno, peca? Claro que não. Então veja, estou dando aqui exemplos de seres humanos que não pecam. O feto dentro do útero materno, os deficientes mentais, dentro ou fora do útero materno, os tetraplégicos de nascença, dentro do útero materno, não pecam. Mas veja, todos aqui são do grupo homem, não é isso? Geral, homem, genérico, homem, e não pecam. No entanto, inúmeros fetos dentro do útero materno, mesmo sem pecar, adoecem lá dentro e morrem também. Então é fácil você entender que ligar pecado à doença, pecado à morte, é uma ignorância sem fim. Porque fetos, que é um homem ou uma mulher, dentro do útero materno, não peca. Um feto dentro do útero materno não peca. Não peca. No entanto, adoece. No entanto, morre dentro do útero materno. Não é fácil entender isso? Os deficientes mentais não sabem o que fazem. Não têm responsabilidade alguma por suas ações. Então não são pecadores. Dizer que um deficiente mental é pecador, isso é loucura. É caso de internação em clínica psiquiátrica e também em hospitais psiquiátricos. Então os deficientes mentais são homens, seres humanos. Não pecam, mas adoecem também. Câncer, tuberculose, tantas doenças, e também morrem. Então, deficientes mentais são seres humanos, não pecam, porém adoecem e também morrem. Então você vê facilmente que não há ligação alguma entre doenças e morte a pecado. Porque seres humanos aqui que não pecam, adoecem também e morrem também. Isso é lógico. Isso é racional. Outro exemplo, tetraplégicos de nascença. Já dentro do útero da mãe, já nascem com tetraplegia. Tetraplegia. Serão tetraplégicos até a morte. Então, dentro do útero materno, um tetraplégico não peca. Uma pessoa adulta dizer que um feto dentro do útero materno é pecador, é uma pessoa de profunda ignorância. Porque não peca. Um feto não peca, não é isso? Todavia, adoecem dentro do útero materno, morrem dentro do útero materno e não cometeram pecado algum. Não é fácil entender isso? É por isso que o Rubem Alves dizia que a doutrina cristã é uma doutrina fundada em absurdos. E aí está o absurdo. É você dizer que o homem adoece porque é um pecador, que o homem morre porque é um pecador. Isso é de uma ignorância sem fim. E dei exemplos aqui de que o homem, mesmo não sendo pecador, é o caso do feto, deficientes mentais, pessoas que têm problemas mentais outros, que não se responsabilizam por seus atos. Essas pessoas não pecam, mas a morte está lá. As doenças estão lá, entendeu? Então é ignorância
ligar morte a pecado, ligar doenças a pecado. E eu fiz aqui uma comparação simples. Comparei o homem com animais irracionais e fiz uma comparação aqui com o próprio homem. Entendeu? Então, afirmar que um feto peca, isso é de uma ignorância sem fim. E os cristãos não percebem nem o que estão pregando por aí. Porque você vê cristãos aí pregando contra aborto, não é? Dizendo que ali é uma criança inocente. Os próprios cristãos, vejam, eles dizem que o feto ali, dentro do útero materno, é um ser humano inocente. Então os cristãos aí, muitos, se revoltam contra abortos, não é isso? Ora, se eles próprios dizem que os fetos que estão ali no útero materno, eles dizem que ali é um ser humano inocente, como é que seres humanos inocentes dentro do útero adoecem e morrem também dentro do útero, sem questão de aborto voluntário, mas involuntário? Entendeu a ignorância dos cristãos? Quando dizem que o feto é um ser humano inocente. Viu aí a ignorância? Se é inocente, então por que eles morrem também dentro do útero? Se eles não são pecadores, os fetos, por que então eles morrem dentro do útero, sem a ação do homem? Muitas mulheres abortam aí involuntariamente. Elas querem o filho, mas o feto morre dentro do útero. A morte veio, chegou a esse feto dentro do útero, mas não há pecado ali. Então é fácil você ver que não existe ligação alguma de morte e doenças com pecados. Seres humanos morrem, seres humanos adoecem, simplesmente porque são seres vivos. E isso ocorre também com os outros animais, com as plantinhas. Todos os seres vivos nascem, adoecem e morrem. É simples assim. Mais um vídeo e muito obrigado.